Essa palavra veio dos céus para nós. Irás prover de novo. Amém? Eu queria chamar você aqui que está precisando que as comportas dos céus se abram sobre a sua casa, sobre a sua família. Vem para cá, nós vamos orar. Aleluia. Deus vai abrir as comportas dos céus. Aleluia. Você que está ouvindo, se ajoelhe aí onde você está, porque nós vamos nos ajoelhar aqui no altar. Se ajoelhe no altar da sua casa. Irás prover de novo. Ele já proveu uma vez, você sabe disso. Já aconteceu, vai acontecer de novo. O diabo é mentiroso, vai acontecer. A promessa vai acontecer na sua vida. Aleluia. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A promessa que foi destinada a você vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito no livro lá no céu. Vai acontecer. Aleluia. Nós vamos orar agora. Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu creio que as comportas estão se abrindo lá no céu. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fala com Deus. Coloca diante dele. Fala com ele. É ele quem faz. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Continue a clamar ao Senhor. Vá. Vem de novo. Eu creio em ti. Você pode cantar isso? Vivo do que vejo, Aleluia. vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Voe.
Voe. Hoje a última mensagem nessa série de mensagens, voe. Nós já falamos sobre a questão que você precisa ter uma visão de Deus. Amém? Amém, Cláudio? Não é a sua visão, é a visão de Deus. Lília, a visão de Deus. Amém? Não é a minha, porque a minha é uma visão terrena, uma visão aqui rasteira, mas a visão de Deus é alta. E nós precisamos ter essa visão. Buscar do Senhor. Clamar a Deus, pedir a Ele, Deus, eu preciso de uma visão dos céus para a minha vida. Aleluia. Depois nós falamos, domingo retrasado e domingo passado, nós falamos que nós precisamos ter um plano para que essa visão de Deus aconteça na nossa vida. Porque senão vai ser aqueles voos de galinha, né? Você já viu galinha voar? Quem já viu galinha voar aqui? Né? Ela dá um pulinho assim, bate um pouquinho e cai de novo. E às vezes a gente fica nesses voos. Deus não quer isso. Deus quer voos em direção aos céus, voos altos. Amém? E aí quando você voa em direção ao céu, está cansado, voa em direção ao céu, como nós falamos, chega uma altura que você só vai planar, você não vai ter que fazer esforço. Amém? Então precisamos ter uma visão, precisamos ter um plano. E hoje eu queria falar essa última mensagem sobre elevar os nossos passos. Elevar os nossos passos. Amém? Precisamos elevar os nossos passos. Olha o que fala em Isaías capítulo 58, versículo 14. Fala assim, Isaías 58, 14, fala assim: então você terá no Senhor a sua alegria. Amém? E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Traz um lenço para mim, por favor. Aleluia. Isaías 58, 14. Vamos falar juntos isso? Isaías 58, 14. Vamos falar juntos? Vamos lá. Então, você... cavalgue. Aleluia. Até aí. E eu farei que você cavalgue nos altos da terra. Ou seja, nós estaremos em lugares altos. Amém? Lugares altos. É lá que nós estamos com Cristo. É isso. Glória a Deus. E hoje, para nós encerrarmos essa nossa série de mensagens, eu vou basear a nossa mensagem lá no livro de Abacuque. Quem não tem filho, pode escolher esse nome para o filho. É muito bonitinho, né? Abacuque. Quem está pensando em ter filhos aí, ó, uma sugestão. Abacuque era um profeta de Deus. E ele viveu num tempo difícil. Não sei se você está em tempo difícil. Mas ele viveu num tempo difícil. Um tempo de invasão. Nós estamos acompanhando a guerra de Israel contra o Hamas. E nós estamos vendo exatamente como é uma guerra e como é uma invasão. E é isso que estava acontecendo nesse tempo. O povo de Deus estava sendo invadido. Não se sabe, não se tem muito claro se eram os assírios ou os babilônios que estavam invadindo Israel, que estavam dominando Israel. Mas o fato é que eles estavam sendo dominados.
E então, Deus levanta Abacuque para trazer um confronto diante das pessoas. Sabe, irmão, quando alguém chegar em você e trouxer uma palavra dos céus, uma palavra espiritual, aceite aquilo como um confronto de Deus. Não fique reclamando, não fique murmurando. Aceite aquilo como um confronto de Deus, algo para te levantar, algo para te fazer estar em lugares mais altos do que você está. Então Deus levanta Abacuque para trazer essa visão para o povo. E Abacuque, ele começa então a trazer essa visão para eles. Eles estavam num momento complicado. Os juízes faziam coisas absurdas. Ia lá a viúva, apresentava a sua causa, e os juízes davam o ganho de causa para quem era contrário à viúva. Os políticos eram corruptos. Pegavam as ofertas que eram para Deus e usavam as ofertas. Os religiosos, os pastores, os padres do tempo, daquele tempo, que eram os sacerdotes, que eram os profetas, eram homens que se deixavam subornar. Era assim que estava lá. Era assim que eles estavam vivendo. E então Deus levanta Abacuque. E Abacuque começa a trazer uma mensagem para aquele povo, para que eles levantassem a cabeça e começassem a bater as asas e voar. É isso que ele falou para eles, e é isso que nós vamos ver aqui. Olha, ele falou para eles: olha, vocês precisam estar em lugares altos, vocês precisam elevar os seus passos. É isso que ele falou para eles, e é isso que Deus está falando para nós hoje. Aqui, como igreja, aqui, você como pessoa, e também está falando isso para o nosso país, para o nosso Brasil. Precisamos levantar asas e voar. Não podemos aceitar imposições do inferno sobre a nossa nação. Precisamos nos levantar e ir em direção aos sonhos que Deus tem para nós, na direção do Senhor. É isso que precisamos fazer. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Abacuque. Quem já leu aqui? Não é interessante o livro de Abacuque? Não sei se você está lembrando. Abacuque, ele faz perguntas para Deus incríveis. Vamos ler só uma. Até quando, Senhor? Abacuque 1, capítulo 2. A primeira pergunta de Deus, de Abacuque para Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que você me ouça? Até quando? Estava cansado. Talvez você esteja cansado de clamar. Abacuque também ficou cansado. Eu também fiquei cansado. E você também talvez esteja cansado, não é? De clamar, de orar, de jejuar. Abacuque estava cansado. Era um profeta, mas estava cansado. E ele expõe isso para Deus. Então o livro de Abacuque é exatamente isso. É essa conversa com Deus. E aí depois ele chega no capítulo 3, que é o que eu quero conversar com você aqui. E Abacuque então, ele começa
a orar a Deus. E aí ele sobe o nível. Ele sai do nível natural e ele vai para um nível espiritual. E ele começa a falar com Deus. Amém? Então, eu queria que você lesse comigo Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aleluia. Depois de fazer todas as perguntas para Deus, por que, Senhor? Por que isso? Por que os políticos são tão corruptos? Por que a nação está desse jeito? Por que os sacerdotes roubam o povo? Por que, Senhor, que está acontecendo tudo isso? Então, Abacuque, Deus vai respondendo para ele, e aí, chega no capítulo 3, Abacuque chega num nível mais elevado. Eleve seus passos. Amém? É isso que precisamos fazer, elevar os nossos passos. Abacuque 3,17. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Mesmo Amém. Então, Abacuque aqui, se você prestar atenção, Abacuque não está falando de coisas muito altas, ele está falando de coisas naturais. É leite, é plantação, é animal, era o natural deles, para eles sobreviverem. Então ele não tinha coisas básicas. Abacuque não tinha coisas básicas na vida dele, na família dele. Ele não tinha. E ele fala assim, ó, mesmo não florescendo, não havendo, falhando, mesmo não havendo ovelhas, ele está falando, mesmo que eu não tenha essas coisas, Senhor, eu estarei em lugares altos, porque a minha confiança está nos céus, está em Ti. A sua confiança tem que estar nos céus. Amém? É isso que nós precisamos entender. Você já percebeu que quando você está, por exemplo, com um problema muito sério, você já viu como você fica de cabeça baixa? Você fica olhando para o chão. Essa é a verdade. Não é? Então, o psicológico afeta até o nosso físico e nós começamos a olhar para o chão. Quer dizer, nós estamos dizendo assim, eu estou olhando para baixo. Eu não estou olhando para o céu. E Abacuque vem falar para eles, olha, vocês precisam olhar para o céu. E é isso que Deus está falando com você hoje. Amém? Você precisa olhar para o céu. Você precisa elevar os seus passos. Ele precisa. Olha o que fala Mateus 6, versículos 30 e 31. Mateus 6, versículos 30 e 31. Fala assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Amém?
nós precisamos olhar para o céu e falar: Deus, eu estou confiando em Ti. Amém? É o sobrenatural, gente. Então esse primeiro ponto que eu queria falar para você é isso. Você precisa superar a força gravitacional da realidade, do natural. Vocês já viram aquelas viagens interplanetárias que vai para a Lua? Você já viu que chega um determinado momento que os astronautas ali dentro da nave, eles começam a flutuar? Já viram? Por que acontece isso? Porque eles saem do campo gravitacional da Terra. A força do interior da Terra não tem mais poder sobre o corpo deles. E é isso que nós precisamos fazer na vida espiritual. É isso. Precisamos elevar os nossos passos para nós chegarmos nessa posição. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer. Elevar os nossos passos. Nós precisamos sair dessa força natural. E isso é fácil fazer, não é difícil. É só você começar a crer no que a Bíblia fala. É isso. Que nem amanhã, por exemplo. Talvez você tenha uma dificuldade séria amanhã. Sabe o que você tem que fazer? Falar: ó Deus, eu ouvi a palavra. Eu vou confiar em Ti. Eu vou dormir hoje, eu vou fazer tudo para dormir. E vou confiar em Ti, Senhor. Vou crer. Isso é elevar. Isso é ir além. Isso é ir mais alto. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Então creia que o Deus que te deu a visão e o discernimento para você ter o plano, Ele vai te dar os recursos para você alcançar aquilo que você está buscando. Amém? É isso. Outra coisa que eu queria falar para você, que Abacuque falou, lá no versículo 18, vamos ler juntos? Abacuque 3, versículo 18. Vamos ler juntos. Lembrem-se que Abacuque estava na situação que está lá o pessoal lá de Hamas, de Israel, aquela cidade devastada. Era assim que ele estava. E aí ele fala isso aqui. Aleluia. Versículo 18. Vamos lá, Abacuque 3:18. Ainda assim, amém. Amém? Vamos parar aí. Ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Olha, Salmos 34:5 fala assim: os que olham para Ele, para Deus, estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Então quem olha para Deus está alegre, está radiante. Agora, se a gente ficar olhando para a situação, a gente vai ficar triste e decepcionado. Então a palavra hoje para você, a palavra rema, a palavra de ação que deve entrar para você é essa: eu vou escolher olhar para as promessas de Deus na minha vida. Eu sei que as coisas estão aí, estão acontecendo, mas eu não vou ficar olhando para elas, eu vou olhar para o que Deus fala. É isso, eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para Ele. Sabe, gente, às vezes a gente fica distraído com as situações que vêm. É isso que Satanás faz. É a estratégia dele. Sempre foi e sempre será. É uma estratégia que ele usa. Ele tira o foco de você. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele tirou o foco deles. Eles tinham Deus todo dia. Mas ele falou assim: ó, tá vendo aquela árvore?
distraiu. E ele está distraindo você. Ele está te distraindo com esse problema que aconteceu no seu casamento. Ele está distraindo com essa doença que está acontecendo com você. Ele está te distraindo com essa decepção que você teve com alguém. Ele está distraindo você, para você tirar o foco dos céus e você ficar olhando para as circunstâncias. Mas Abacuque fala o que nós devemos fazer. Ele fala assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Eu anotei uma frase que eu achei bonita, que fala assim: enquanto seus olhos estiverem em Deus, seus pés estarão no destino certo. O que aconteceu com a Paula ali? A Paula tinha a solução dentro da bolsa dela. É o celular. Colocava lá, né? Colocava lá, em vez de carro, lá no Google Maps, em vez de carro, colocava como ia andando, você ia chegar. Mas na hora, nós estamos distraídos e nós não enxergamos a solução. E aí, quando você olha para o céu, né? A Paula olhou e viu aquele homem lá. Foi uma direção de Deus? Foi. Ele mostrou para ela. E aí, e assim, de uma forma bem educada, ele falou para ela, né? Falou assim: ó, cadê seu celular? Tá aí. Né? Ele nem falou assim: peraí, deixa eu pegar meu celular, né? Deixa. Entende? Então, Satanás, ele quer desviar a nossa atenção, mas nós precisamos olhar para o alto, na direção de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Amém? E mais uma coisa que Abacuque fala ali para aquele povo e que serve para nós. Olha, para você levar os seus passos, Abacuque está falando, para vocês andarem em lugares altos. Abacuque 3,19, na parte A, vamos ler juntos? Olha o que ele fala. O Senhor, o que é a sua força? Mas pensa bem, no que você está se baseando agora, diante dessa situação que você está vivendo? A gente se apega ao médico, a gente se apega ao psicólogo, a gente se apega ao amigo, ao remédio, né? É isso. Então ele está falando para aquele povo, né? Ele está falando para eles: olha, receba força e influência do Espírito Santo na sua vida. É Ele que pode te dar a direção. É a força do Espírito Santo. Por que quando a gente está aqui adorando a Deus, louvando a Deus, fica um ambiente tão gostoso? Porque o Espírito Santo que está em você, está no outro, e isso traz essa atmosfera. Então por que não fazer isso em casa? Por que não fazer isso em casa? Amém? Faz um altar na sua casa. Não estou falando altar físico, você não precisa disso. Mas faz da sua casa um altar. Lá. Experimenta fazer isso. Difícil lá. Começa a adorar a Deus. Fala: a Deus, 5 minutos aqui, vou adorar a Ti. E faz isso. Você vai ver como vai mudar. Você vai ver como as coisas vão ser alteradas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a mostrar para você a direção dos céus, não a sua.
O Senhor soberano é a minha força. Ele é a minha força. Olha o que fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Essa palavra aqui, poder, né, é uma palavra que no grego é dunamis, que é habilidade, é poder para realizar, é milagres. Deus vai fazer de você uma pessoa que opera milagres. Vai fazer, porque é promessa dele. Vocês receberão poder. E é isso, a gente precisa parar de andar olhando para o chão e começar a olhar para o céu, elevar os nossos passos. Elevar os nossos passos. Abacuque falou isso para aquela nação. Eles estavam destruídos, estavam sem saber o que fazer, e ele trouxe essa direção. E concluindo essa mensagem, eu queria ler com você Abacuque 3,19, a parte B. Nós lemos a A, que falava assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. A parte B, vamos lá? Ele amém. Até aí. Os pés do cervo. Cervo é um animal. Ele vive nas montanhas. Ele vive em lugares que outros animais não vivem. E aí quando você olha os pés dele, são pés diferentes dos outros animais. É por isso que Abacuque falou aqui: faz os meus pés como os dos cervos. Ou seja, são pés preparados para viver em lugares altos. E é isso que nós precisamos ter: pés preparados. O cervo é capaz de andar em lugares difíceis. As montanhas pedregosas, eles são capazes. Por quê? Porque os pés deles estão preparados. E Deus, o Espírito Santo, quer preparar os nossos pés para viver em lugares altos. Amém? O apóstolo Paulo fala isso de uma maneira diferente. Lá em 2 Coríntios 12, 9. Olha o que fala lá. Deus responde Paulo, quando Paulo coloca diante dele algumas situações que ele estava vivendo, que ele chama de espinho na carne. A gente não sabe direito o que era, mas com certeza era algo muito sério, muito difícil para ele. Fala a verdade, gente, tem coisas difíceis para a gente, não tem? Tem. A gente está aqui tudo com cara de santinho, né? Eu também, todos nós aqui, cara de crente, né? Mas acontecem coisas na vida da gente, e às vezes coisas que a gente não consegue se libertar, mas Deus tem o poder para nos libertar. E aí Paulo chega diante de Deus e fala isso. Olha, 2 Coríntios 12, 9. Olha o que Paulo fala: mas ele me disse. Quem? Deus falou para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder
se aperfeiçoa na sua força. É esse que está aí? Na sua? Então isso que você tem dificuldade, essa fraqueza, é a oportunidade do Espírito Santo de aperfeiçoar você, de aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder repouse em mim. Amém? Então, eu queria incentivar você a elevar os seus passos, a não se submeter a isso que está querendo te escravizar, a não aceitar essa situação que veio sobre você. Ela não é sua, ela está aí, mas ela não vai vencer. Ela não vai vencer. O Senhor quer que você esteja em lugares altos, e Ele quer preparar você, preparar os seus pés. Amém? Queria terminar essa mensagem lendo Abacuque 3, versículo 17. Queria que você ficasse em pé. E eu queria falar uma coisa para você. Quando a gente estiver lendo isso aqui, eu queria que você, quando estivéssemos lendo, que você estivesse falando para Deus. Qual é o problema? Amém? Qual é a dificuldade? Se for uma doença, fale para Ele. Se for uma dificuldade no lar, fala para Ele. Se for uma tristeza, se for uma decepção, se for uma desilusão, né? Fala para Ele. Amém? Vamos falar juntos? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Aleluia! Ainda assim, versículo 18: eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você falasse para o Senhor. A dificuldade de Abacuque era essa, mas qual é a sua? Fala mesmo, abre o coração. Para de pensar que você já fez, faz de novo. É isso que o Espírito Santo quer. Faz de novo. Aleluia. 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 Todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Eu não sei qual é o cântico que o Elvis está planejando para o final, mas eu acho que é o mesmo que eu estou pensando. Não vou falar. Vai ter que ser o Espírito Santo. Não vou falar. Vamos orar. Fale com Deus. O que Deus tocar seu coração, filho, faz. Pai querido, nós estamos aqui. Teus filhos vieram aqui nesse culto presencial. Os nossos filhos que estão no nosso culto internet, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, o Senhor está com eles, o Senhor está conosco aqui. Pai, entra com teu poder, opera milagres, ó Senhor, muda a visão, ó Pai, muda os olhos, olhares para o céu, para o alto,
caminhar em lugares altos como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar a mão para o seu irmão que está perto de você. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém. Antes do Elvis cantar, amém. Aleluia. Nós temos alguns irmãos que vieram falar comigo que querem se batizar. Então, eu queria falar com você. Eu já conversei com alguns. Queria falar com você para a gente conversar um pouquinho hoje, agora aqui. Não vai ter ensaio, né? Conversar com você para a gente combinar o melhor dia para todos, tá bom? Para a gente começar a aprender um pouquinho sobre isso. O que é o batismo? O que Deus espera? Preste atenção no que eu vou falar. Satanás é enganador. E às vezes você tem esse desejo no seu coração, mas você fica ouvindo a vozinha lá no seu ouvido falar assim: eu não tenho condições, não dá, não ouve essa voz não, ouve a voz do Espírito Santo, que fala para você vir, amém? E à medida em que você começa, você dá o passo, os milagres vão acontecendo, amém? Deus abençoe, vai na paz.